Olá, gente, tudo bem? Sou o Thiago, faço parte da equipe professores da escola F. de Amontada. É um prazer estar novamente aqui com vocês, dando continuidade sobre a Grécia, né? E hoje a gente vai estudar o Império Macedônio e o helenismo, né? Que o Império Macedônio é que vai levar ao mundo a cultura grega, né? E aí a gente vai observar que principalmente através de Alexandre o Grande, né? Que ele vai conquistar um grande espaço territorial e ele vai levando consigo uma cultura totalmente grega. A gente vai observar, estudar hoje a formação do Império Macedônio desde o seu pai, né, Filipe II, e o seu apogeu com Alexandre o Grande, e também o seu declínio após a morte de Alexandre. E aí o seu império, né, vai ser dividido entre os seus generais. Vamos lá, gente, vamos começar, né? Sobre a Macedônia, a sua origem ainda é desconhecida. Nós não sabemos verdadeiramente como se desenvolveu e como surgiu a sociedade macedônia. Mas a gente sabe que ela ficava ao norte da Grécia, né? E aí a gente vai observar que no ano 359 a.C., o rei Filipe II, ele vai se tornar rei. E aí ele vai organizar um poderoso exército com verdadeiramente com uma característica expansionista, né? Ele vai conseguir uma grande expansão territorial. As cidades gregas, como a gente já estudou, elas eram descentralizadas, né? Cada um tinha o seu governo próprio. E aí a gente vai observar que Filipe, vindo essa descentralização que era vantajosa para ele conseguiu conquistar a Grécia, às vezes através da diplomacia e também através das conquistas armadas, né? E aí a gente vai observar que ele vai, inclusive, adquirir a partir de 338 a.C., ele vai ser aclamado governante de todo o território grego. E aí a gente vai observar que a partir daí vai ter uma influência gigantesca sobre a Grécia. E aí, ainda mais que ele vai sofrer um processo de aculturação, né? Os macedônios, eles vão adquirir a cultura grega. Aqui a gente pode observar nesse pequeno mapa. Que a gente está observando, aí tem a Grécia ao sul, e aí a gente está observando ao norte, né, em cima da Grécia aí no mapa, tem a Macedônia, que aí é o império antes do Filipe II, era esse império aí da Macedônia. Depois ele vai conquistar toda essa parte que está em amarelo, que está destacada aí no mapa, que é o governo do Filipe II, né, pai de Alexandre o Grande. Só que 2 anos mais tarde da conquista da Grécia, Filipe II ele vai ser assassinado. E aí quem é que vai herdar o trono? Quem vai herdar o trono, aí se a gente vai observar desse império macedônio, vai ser Alexandre, um jovem que tem apenas 20 anos de idade. Ele, a gente vai observar, ele vai dar verdadeiramente rumo à história, se a gente for observar, principalmente que a gente está estudando agora essa civilização, ele vai verdadeiramente influenciar toda essa dinastia, né? Inclusive, se a gente for observar todas as regiões do mundo, porque ele vai conquistar um grande território e ele também vai ser conhecido principalmente no Mediterrâneo e no Oriente e na Ásia, que seu império verdadeiramente de Alexandre vai ser gigantesco, né? Vai ser muito maior do que do seu pai. A gente vai observar que no governo de Alexandre, ele vai
enfrentar muitas dificuldades. Principalmente a gente vai observar que vai ter insurreições na Grécia, né? Que a gente vai observar que o povo ele vai se levantar contra o domínio macedônio. A Grécia vai verdadeiramente tentar romper essas correntes que liga a Grécia à Macedônia, mas Alexandre o Grande ele vai verdadeiramente pacificar todo o território da Grécia. E quando ele pacifica o território grego, ele decide atacar o Império Persa. Aí ele vai verdadeiramente vai reunir cerca de 30 mil soldados e 5 mil cavaleiros. E aí ele vai vencer, né, o governo de Dário III, ele vai vencer e vai assumir principalmente o poder da Pérsia. E ele vai utilizar uma técnica militar bastante interessante, que ele vai usar uma arma de guerra que na época era de alta tecnologia, né, que é a sarissa. E a sarissa era uma lança que ela tinha mais ou menos aí 6 metros de comprimento, né? E aí a gente vai observar que através disso, dessa tática militar, ele vai se expandir cada vez mais para o Oriente. E aí a gente vai observar que ele vai conquistando impérios um atrás do outro. Aqui, gente, aqui a gente viu, né, a Sarissa. A Sarissa, se a gente está observando, está aí o soldado segurando. Ó, a gente vai observar que era uma lança de 6 metros, né, que os soldados seguravam, era uma lança muito maior da que era usada na época, né, as que era usada nessa época, povos inimigos, era uma lança de 3 metros, então é o dobro do tamanho, e eles utilizavam isso aqui, se a gente puder observar aqui, ó, tem a ponta da lança, na verdade duas utilizavam, que na verdade eles pegavam duas lanças de 3 metros e transformavam em apenas uma, e aí ficava gigantesca, verdadeiramente com isso eles conquistaram vários terrenos, vários territórios, e era uma arma verdadeiramente muito poderosa na época. A gente vai observar depois da conquista da Pérsia, a gente vai observar que Alexandre o Grande ele vai olhar para o Egito, né? E ele vai conquistar essa parte, inclusive do Mediterrâneo. E ele vai ser, inclusive, chegar a ser reconhecido como o libertador, né? Que Alexandre, inclusive, foi adorado, inclusive, pelos egípcios como a encarnação do deus Amon. E foi, inclusive, ele vai ser chamado, inclusive, como sucessor do faraó, né? E governante do Nilo. E era funções principalmente dos faraós. E aí a gente vai observar que o Egito, nesse período aqui, ele vai ter uma importância muito grande, principalmente porque aí Alexandre ele vai fundar no ano 332 a.C. a cidade de Alexandria, que nesse período ele vai ter, vamos dizer assim, vai ser o berço do conhecimento da humanidade. A Biblioteca de Alexandria vai ter documentos, papiro, muitos sábios, doutores, intelectuais, eles vão até Alexandria para estudar. Vai ser uma das cidades mais importantes, com uma biblioteca mais importante desse período, com uma biblioteca gigantesca, né? E aí a gente vai observar que a cidade de Alexandria vai ser aí um lugar onde que os intelectuais, os estudiosos iam verdadeiramente para estudar. É muito interessante isso. Também a gente vai observar que através dessa expansão militar feita por Alexandre, ele vai levar consigo a religião grega, a cultura e todos os costumes gregos. Ele vai começar a difundir toda a cultura grega, inclusive a língua, a todas as regiões que ele vai conquistar. E principalmente o idioma grego, ele vai se tornar muito influente, principalmente que
Aí todas as pessoas intelectuais vão utilizar a língua grega. Vai ser uma língua, vamos dizer assim, das pessoas intelectuais. Basicamente, se a gente observar, tem quase o mesmo poder da língua inglesa hoje, né? Se a gente for observar todo o mundo global, se a gente for observar o inglês, ele está lá, está difundido no mundo todo. Todo mundo, você chega em qualquer parte do mundo, se você saber inglês, você tem como se comunicar. E aí, nesse período que Alexandre dominou uma grande quantidade de terra, né, através da expansão militar, a gente vai observar que a língua era o grego, que era bastante influente na época. A gente vai observar que o resultado, principalmente desse processo de aculturação, vai ser o chamado helenismo. O que é o helenismo? É que as sociedades que iam sendo conquistadas pelo Alexandre o Grande ia se aculturando. Eles iam aprendendo as religiões, a cultura, o costume, a língua, e aí as pessoas iam se aculturando. Este processo de aculturação vai ser chamado de helenismo, principalmente porque os antigos gregos, né, eles vão ser chamados, os antigos gregos na época iam se chamar, morava numa terra chamada Eládias. Eles se chamavam, os gregos chamavam helenos. E aí o que que acontece? Eládia queria dizer terra dos helenos. Quem eram os helenos? Os gregos. Por isso. E aí a gente vai observar que este processo de aculturação vai ser chamado helenismo, onde os povos conquistados vão aprender a cultura grega. Para a gente aprender, gente, sobre a cultura, sobre a religião, tem um livro muito bom, principalmente para a gente entender a cultura grega, entender a sua religião. Tem um livro muito bom que foi escrito pelo poeta grego Hesíodo, que é a Teogomia, fala sobre a origem dos deuses gregos. Se a gente for observar como surgiu os deuses gregos. Aqui a gente vai observar que ela é bem diferente do cristianismo, né? Porque o cristianismo, Deus já sempre existiu e ele criou todo o universo. Aqui a gente vai observar que na cultura grega, basicamente na sua religião grega, o universo sempre existiu. Depois foi os deuses que passaram a existir. Se a gente for observar, é bastante interessante. Então eu sugiro, indico que vocês leiam esse livro. É bastante interessante e ele é bem curtinho. Eu não me engano, ele não passa de 40 páginas só. Bem pequenininho. Que se chama Teogomia, né? Que aí, inclusive, está aqui o QR Code, vocês podem escanear e aí baixar e ler. É bastante interessante. Mas vamos continuar. A gente vai observar que o declínio do Império Macedônio ele vai acontecer, né? Principalmente se a gente for observar, todo o grande império vai acabar. Mas aí a gente vai observar como vai se dar, né? Primeiramente, depois que Alexandre ele conquista a Mesopotâmia, vai vencer o exército de Dário III em 331 a.C. E aí, com essa vitória, Alexandre vai ser aclamado rei dos reis. E aí ele vai se voltar mais uma vez em rumo ao Oriente. E aí, inclusive, ele vai alcançar até o rio Hindu, na Índia, né? Do ano de 326. E aí, o que é que acontece? Quando ele chega lá no rio Hindu, inclusive eu indico vocês de ler, assistir o filme Alexandre o Grande, filme dele que é muito bom, que a gente vai observar. Quando ele chega lá no rio Hindu, que a gente for observar, ele vai numa longa jornada, mais de uma década, o exército de Império Macedônio está em expansão, Alexandre o Grande conquistando vários impérios, mais 10 anos, né? E aí o povo, os soldados estão desgastados, todo
o exército ali já não aguenta mais lutar, passou 10 anos lutando. E aí a gente vai observar que do rio Hindu, a gente vai observar que Alexandre vai voltar à Mesopotâmia. E aí, no ano 323 a.C., né, com 32 anos de idade, ele vai morrer com uma febre desconhecida, totalmente desconhecida. Ele morre com essa febre, né? E posteriormente, a gente vai observar que, como a gente vai observar, ele não vai deixar nem um herdeiro, nem nada que seu império fique unificado. A gente vai observar que ele vai ser totalmente dividido, seu império. E aí, claro que ele vai receber o título de Alexandre o Grande e o Alexandre ainda Magno, né? Que são títulos muito fortes, inclusive conhecidos nos livros de história até hoje. Esse, se a gente for observar, é todo o Império Macedônio. Se a gente for observar lá da Península Balcânica, lá da Grécia até a Índia, ó, parte do Egito, da Babilônia, da Pérsia, se a gente for observar, é um império gigantesco, ó, muito grande. Inclusive, se a gente for notar aqui, esse império, por exemplo, o de verde, se a gente for observar, todo o território aqui ele vai ser dividido entre os seus generais, né? Por exemplo, o Egito vai ficar sob o domínio de Ptolomeu, né? Primeiro, o domínio aqui de Lilás, né? Ele vai Lilás não, essa cor aqui é uma cor mais clara que o lilás, né? Ele vai ficar sobre Selenco, o primeiro. E o de verde, se a gente puder notar, vai ficar sob Lisimanco. E a Grécia vai ficar com o domínio de Cassandro. Esses vão ser divididos, o Império Macedônio vai ser dividido assim. E aí, como eu já acabei de falar, né? Alexandre não deixou herdeiro, não teve filhos. A sua morte, ele verdadeiramente deixou, após a sua morte, o império dele vai entrar em crise, né? Verdadeiramente, seus generais vão travar grandes batalhas para assumir o poder do império de Alexandre o Grande, mas a partir do século III, né, antes de Cristo, o império ele vai ser dividido em três grandes reinos, que aí vai ficar como a gente acabou de ver no mapa, dividido em três. E aqui a gente vai observar como ele ficou dividido. Se a gente for observar o Egito, né, essa parte aqui de mais escura, que fica o Egito, vai ficar sob Ptolomeu. A partezinha aqui de amarelo vai ficar Selenco. E a parte de verde, se a gente for notar, vai ficar sobre o domínio de Antígona. E aí, se a gente for observar, ele vai ser dividido entre os seus generais. Basicamente, este vai ser o domínio depois que Alexandre o Grande, as disputas pelo poder, né, os conflitos, vai ser dividido dessa forma, o Império Macedônio. A gente vai observar que o Império Macedônio, apesar dele ter sido dividido em três, ele vai ainda continuar graças aos laços culturais, linguísticos, comerciais, ele vai durar pelo menos aí mais um século. E aí mais o que é que vai acontecer? As lutas internas, o aumento da pobreza, aí a gente vai observar que os laços, esses laços culturais, comerciais, linguísticos vão acabar enfraquecendo. E aí, ao mesmo tempo que eles vão enfraquecendo, vai surgindo uma nova superpotência no Mediterrâneo, que vai ser os romanos. E aí o que é que acontece? No ano 148 a.C., a Roma
vai dominar a Macedônia e mais tarde vai dominar a Grécia, se a gente for observar, e aí ele vai anexar todos os domínios que eles vão conquistar, os antigos domínios que eram da Grécia, os antigos domínios macedônios, ao seu. E aí vai surgir uma nova superpotência no Mediterrâneo, que aí vai nascer um novo império, que é o Império Romano, que vai dominar toda essa região. Bom, gente, nossa aula chegou ao fim. Quero agradecer vocês por assistir até o vídeo aqui. Também quero dizer uma coisa: curte aí os vídeos, inscrevam-se aí no canal para incentivar a gente, inclusive, a fazer mais vídeos. E aí a gente vai cada vez produzindo mais conteúdos para vocês, tá certo? É bastante interessante estudar essa parte da história, aí principalmente da civilização macedônia, que é verdadeiramente bem interessante, uma cultura riquíssima, né, que vai levar a cultura grega a todas as sociedades. Claro que há sociedades que vão ser dominadas através dessa expansão militar, mas que é bastante interessante, porque a cultura grega talvez seja uma das culturas mais conhecidas atualmente. Não é a mais importante, porque não existe uma cultura melhor do que a outra. Todas são culturas. Mas aí a gente vai observar que a cultura grega ela vai influenciar todas as culturas mundiais, inclusive a nossa cultura hoje, né? Se a gente for observar, é bastante interessante isso. E influenciou também a sociedade macedônia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos continuar aí a estudar, né? Valeu, gente. Até a próxima aula.